Bom, então vou começar aqui apresentando o nosso trabalho da disciplina de Arquitetura e Urbanismo, chamado Arquitetura Modernista e Contemporânea, Contributo de Arquitetos para o Habitat. Nessa disciplina, a professora Karen Mello da Silva, que buscou que a gente entrasse em contato com o mundo da arquitetura através de arquitetos clássicos e muito conhecidos, renomados. Este trabalho foi desenvolvido por Alice, Amanda, Francine, Mirella, Pietra e Ramon. E os nossos arquitetos são Eduardo Souto de Moura, português, nascido em 1952, Álvaro Cisa Vieira, português também, nascido em 1933, Renzo Piano, 1937, na Itália, e Sérgio Bernardes, que nasceu em 1944, faleceu em 2007, brasileiro. Vou apresentar sobre a trajetória do arquiteto Eduardo Souto de Moura. Moura nasceu na cidade do Porto, em Portugal, no dia 25 de julho de 1952. Em 74, Moura matriculou-se na Escola de Belas Artes do Porto, onde começou como estudante de artes, estudando escultura, mas acabou por se licenciar em arquitetura. Ainda como estudante, trabalhou para o arquiteto Noé Diniz e depois para Álvaro Cisa, durante toda a graduação. Em 1980, Moura concluiu a graduação e recebeu seu primeiro prêmio, atribuído pela Fundação Engenheiro Antônio de Almeida. De 1981 a 1990, Moura licenciou no instituto onde se formou e foi professor convidado em diversas faculdades e escolas europeias de arquitetura. Durante os últimos anos, Souto de Moura também tem trabalhado na área de design de produto e em 2008, Moura, junto com o artista plástico Ângelo de Souza, participou da 11ª Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, em representação de Portugal, com um projeto em coautoria intitulado Cá Fora, Arquitetura Desassossegada. Eduardo Souto de Moura venceu o Prêmio Pritzker 2011, considerado o Nobel da Arquitetura. É a segunda vez que um arquiteto português ganha o prêmio, depois de Álvaro Cisa em 1992. Ganhou o prêmio pela sua capacidade única de conciliar características opostas como poder e modéstia, a coragem e a sutileza, a ousadia e a simplicidade. Em 2016, foi premiado pela 10ª Bienal Ibero-Americana pelo contributo do seu ensino em diversas universidades. Desde o ano de sua formação até o ano de 2020, Moura conquistou mais de 40 prêmios, e hoje ele vive no Porto com sua família, onde é vizinho de Álvaro Cisa. Aqui vemos uma foto da universidade onde o Moura se formou, a Universidade do Porto, e uma foto dele recebendo o Prêmio Pritzker. Bom, eu vou apresentar aqui 5 obras de Eduardo Souto. A primeira é a Casa das Histórias Paula Rego, ou como também é conhecido, Museu Paula Rego. Esse museu foi inaugurado no ano de 2009, na cidade de Cascais, em Portugal. Sobre os aspectos construtivos, o arquiteto se inspirou na própria arquitetura local, que possui bastantes edifícios pintados e coloridos. Ele optou por utilizar pigmentos no concreto, dando origem a essa cor terrosa. E utilizou uma geometria bastante simples em formato de pirâmide. Esse espaço possui áreas técnicas e de serviço, e nele são realizadas uma série de exposições da pintora Paula Rego e de seu falecido marido Victor William. Além disso, ele possui cafeteria, auditório, jardins e loja. Nele também é disponibilizado uma série de eventos culturais e educativos, com o objetivo de tornar acessível a obra desses artistas. Bom, a próxima obra é o Convento das Bernardas. Ele foi construído em 1509, na cidade de Tavira, também em Portugal. Ao longo dos anos ele serviu como mosteiro e fábrica de farinha, até que o arquiteto foi contratado para fazer o projeto de reabilitação e a construção de um condomínio residencial.
Essa obra teve início no ano de 2006 e foi inaugurada em 2012. Nesse espaço foi construído 78 apartamentos em torno desse pátio central, sendo 57 deles posicionados no edifício antigo e 21 no novo prédio. Por fim, para fazer referência às salinas da região de Tavira, foi projetada essa piscina central de água salgada. Bom, a próxima obra é o Espaço Miguel Torga. Ele está localizado na cidade de Sabrosa, também em Portugal. Esse espaço se propõe a estudar e divulgar as obras do poeta falecido. Esse centro foi inaugurado no ano de 2015 e desde então serve como palco para diversas atividades culturais, dentre elas concertos musicais, teatro, exposições de artes plásticas e visuais, festivais literários e recitais de poesia. Ele possui uma sala de exposições temporárias, uma sala de exposições permanente, auditório, biblioteca, loja e cafeteria. A próxima obra é o Loteamento e as Casas das Sete Cidades. Essa obra foi inaugurada no ano de 2011, na cidade das Sete Cidades, em Portugal. O projeto conta com 27 casas construídas em regime de custos controlados, e o principal objetivo desse projeto era garantir uma otimização da relação custo e qualidade. Cada casa possui uma suíte, sala de estar, cozinha e banheiro, distribuídos em 2 pavimentos, e um dormitório também. Bom, a próxima obra é a obra do metrô do Porto. A história desse projeto teve início em 1994, quando houve o lançamento de um concurso público internacional de pré-qualificação para concepção, construção, equipamento e operação do sistema. Mas a sua inauguração ocorreu somente em 2002, na cidade de Porto, em Portugal. A obra causou um grande impacto na mobilidade da região e eliminou a circulação de 12 mil automóveis. Atualmente, a rede possui uma extensão de 67 quilômetros, com capacidade para transportar até 9 mil pessoas por hora e por sentido. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as contribuições desse arquiteto para a questão habitacional. O Eduardo Souto sempre busca elevar nos seus projetos características da arquitetura ou do local onde esses edifícios se inserem. A gente pôde ver isso no museu, com o contraste das cores, fazendo referência à arquitetura local, e a piscina salgada do Convento das Bernardas, fazendo referência às salinas da região. Bom, no projeto do loteamento, mesmo com o fim de garantir uma otimização daquela relação custo e qualidade, é nítido que o arquiteto conseguiu entregar, mesmo assim, beleza e sofisticação. E por fim, falando de novo sobre o Convento das Bernardas, essa obra de reabilitação vai ser seu maior exemplo de integração sustentável do patrimônio histórico com a realidade contemporânea. Bom, então vamos começar aqui falando do arquiteto Álvaro Siza Vieira. Pela linha do tempo, a gente pode começar. Álvaro Siza nasceu em 1933, na cidade de Matosinhos, em Portugal, na data de 25 de junho, e recebeu o nome de batismo de Álvaro Joaquim Carneiro de Melo Siza Vieira. Entre os anos de 1949 a 1955, ele se mudou para Porto para estudar arquitetura na Escola Superior de Belas Artes. Lá, ele conheceu Maria Antônia, com quem ele começou a namorar, e se casou em 1961. Juntos eles tiveram 2 filhos, sendo um deles o também conhecido arquiteto Álvaro Leite Siza Vieira. Como ele era filho de engenheiro, é importante dar uma pincelada rapidinho aqui, que ele não esperou se formar para já começar a se profissionalizar na área. Em 1954, ele trabalhou na construção de 4 casas em Matosinhos, na cidade natal dele, Entre os anos de 1955 a 1958, Álvaro Siza trabalhou com o arquiteto Fernando Távora, que foi professor dele na graduação, e antes do surgimento de Siza em Portugal, ele foi considerado um dos maiores arquitetos portugueses do pós-guerra.
Bom, nesse emprego ele conquistou bastante experiência profissional, né? Mas mesmo antes dele sair dessa parceria, ele já estava começando a carreira dele através do sonho, né, de ter um escritório próprio. No início da carreira, então, ele se inspirou em vários arquitetos, entre eles a gente pode citar o Frank Lloyd Wright, Adolf Loos e Álvaro Aalto. E também o Fernando Távora, o próprio Fernando Távora, que era professor dele. Tá? Mas rapidamente o Álvaro Siza ele já conquistou esses traços característicos que formariam a identidade dele, que nós conhecemos hoje. E em 1966, ele começou a lecionar na mesma escola que ele estudou. E a paixão pelo ensino, ela vem assim paralela, tá? Ela caminha lado a lado na biografia dele. Então, o que eu quero dizer também é o seguinte: Álvaro Siza ele não se dedicou apenas a projetos para um público abastado economicamente, né? Em 1977, após uma revolução em Portugal, né, ele foi contratado pelo governo da cidade de Évora para desenvolver o projeto de uma habitação na periferia rural da cidade. E lá ele projetou um conjunto habitacional composto por 1.200 unidades habitacionais de baixo custo. Então, entre elas tinha sobrado, tinha algumas casas geminadas de 2 andares e todas tinham pátio. Foi então, na década de 80, que o mundo passou a contemplar mais de perto as obras de Álvaro Siza, que ele ganhou o mundo lá. Em 1984, especificamente, ele trabalhou na recuperação do bairro judeu de Veneza e também no bairro chamado Schildersweg, em Hayan, na Holanda. E ganhou bastante, esses trabalhos ganharam bastante notoriedade e reconhecimento internacional. Em 1992, Álvaro Siza foi consagrado então com o prêmio Pritzker, que ele é considerado o prêmio Nobel da arquitetura. E foi nessa perspectiva modernista e vanguardista que o trabalho de Siza é caracterizado assim, pela simplicidade, sofisticação, e que ele foi ganhando essa notoriedade. Assim, ele tem obras pelo mundo inteiro. Eu vou citar aqui alguns países como China, Estados Unidos, Grécia. No próprio Brasil aqui a gente tem Coreia do Sul e toda a Europa. E também ele ganhou assim muitos prêmios mundiais. Eu nem listei para a gente não ficar assim horas falando aqui. Mas hoje, assim, nos dias atuais, o Álvaro Siza ele continua trabalhando, tá? Ele está agora em uma obra em Manhattan, nos Estados Unidos, e que tem uma promessa de inaugurar antes da pandemia, era em 2021. Pode ser que tenha um pouco de atraso nisso, mas ele é inspiração e fonte, assim, de muitos profissionais da contemporaneidade, né? Bom, agora aqui eu trouxe alguns registros. Esse de cima é o Álvaro Siza recebendo o prêmio Royal Gold Medal for Architecture do Royal Institute of British Architects em 2008. E esse de baixo é o doutoramento em honoris causa na Universidade de Sevilha, na Espanha, no ano de 2011. Agora eu trouxe muito poucas, das principais obras de Álvaro Siza. A gente tem esse aqui, que é a Piscina das Marés, que é uma obra de 1966, da cidade de Lessa de Palmeira, Portugal. Então, ela consiste em vestiários, um café, 2 piscinas, uma para adulto e uma para crianças, e ela está localizada entre o oceano e o acesso à rodovia. Então, entre o oceano aqui e o acesso à rodovia que segue para a costa. Essa obra ela demonstra essa conexão, né, com o natural, mantendo a individualidade que é da intervenção humana.
Esse daqui é o prédio Bonjour Tristesse, de 1984, obra feita em Berlim, na Alemanha. O Álvaro Siza foi um dos arquitetos convidados para contribuir para a reconstrução da Berlim pós-guerra. E os projetos eles teriam que ter um foco assim numa renovação urbana gentil e uma reconstrução mais crítica, né? Então, a característica mais proeminente, no caso desse prédio, dessa obra, é a fachada contínua e curva que ele tem aqui. Aqui tem a curva, né? Então, é uma forma que ele fez que esse prédio ele se une aos prédios adjacentes, por ser uma esquina. Esse aqui é o Museu Serra Alves, de 1999, em Porto, Portugal. E esse museu está aqui implantado dentro do Parque Serra Alves, e ele dialoga assim, claramente com essa paisagem aqui que ele pertence, né? Então, ele tem assim jogos volumétricos que foram utilizados e recuos que eles resultam em espaços um pouco mais íntimos, assim, que eles dão para dentro do próprio prédio ou para jardins, assim. Então, ele criou vários itinerários que vai tornar possível, assim, essa experiência, né, da instalação cultural, que ela está sempre em constante mudança ali dentro na programação, né, das exposições. E esse aqui é o edifício sobre água que foi feito em Huai'an, na China, no ano de 2014. E esse prédio, ele pertence a um parque fabril de um dos maiores produtores de cloreto de amônio e carbonato de sódio do mundo. Então, a ideia, né, é que esse edifício fosse um edifício de escritórios sobre um lago artificial. E essa água, ela também funciona como um reservatório, porque ela é um dos elementos mais importantes no processo de produção do vidro. As contribuições de Siza para a questão habitacional. Ao longo de sua carreira, Álvaro Siza se dedicou ao projeto de alguns bairros e edifícios de interesse social. Na década de 70, Siza projetou o bairro da Bolsa, em Porto, Portugal. Na região, há uma linha de trem passando rente ao terreno, o que dificultava a viabilidade do projeto. Siza encontrou soluções arquitetônicas que resolveram a questão, garantindo qualidade de vida à população de baixa renda residente do local. Com a visibilidade do projeto do bairro da Bolsa, o arquiteto foi escolhido para projetar o bairro da Malagueira, na periferia da cidade de Évora, também em Portugal. Com participação ativa da Associação de Moradores na concepção do bairro, Siza conseguiu visualizar as necessidades da população e, então, concedeu aos futuros habitantes a possibilidade de escolherem suas edificações entre diferentes tipos de tipologias de habitação. A seguir, será apresentado o arquiteto Renzo Piano. Renzo Piano nasceu na cidade italiana de Gênova em 1937. Desde a infância, Piano era influenciado pela família que atuava na área da construção civil. Era neto, filho e sobrinho de construtores. Quando jovem, iniciou arquitetura pela Universidade de Milão e transferiu seu curso, formando-se em 1964 na Politécnica de Milão, aos 27 anos. Ao ingressar na Politécnica de Milão, ele conheceu Franco Albini, um dos precursores do high-tech. Foi quando conseguiu estágio com o professor, tornando-se oficialmente o seu primeiro emprego. O estilo de projeto de Franco refletiu na arquitetura de Piano ao longo de sua carreira. Após a sua formação acadêmica, Piano aproveitou-se de suas viagens para aprimorar o seu conhecimento em arquitetura. O arquiteto conheceu e tornou-se amigo de Jean Prouvé, em Paris, de onde se intensificou a sua admiração pela arquitetura tecnológica. Em Londres, conheceu Louis Kahn e trabalhou com ele nos Estados Unidos, absorvendo seus ensinamentos.
Quando Richard Rogers entrou no cenário high-tech, Piano firmou sua primeira parceria com um novo arquiteto, fundando o ateliê Piano e Rogers em 1970. A sociedade durou 8 anos. Logo no início, a dupla conquistou o seu espaço no mundo da arquitetura quando venceram um concurso internacional do projeto do Centro Georges Pompidou. Em 1978, Renzo Piano criou o escritório Piano e Rice com seu amigo pessoal e profissional Peter Rice. Porém, apenas 2 anos depois, a parceria foi dissolvida, dando início ao seu próprio escritório, o atual Renzo Piano Building Workshop. Seu escritório desenvolve projetos até hoje. Foi responsável por diversas obras importantes, como a fábrica da Fiat e o estádio San Nicola. Em 1985, recebeu a condecoração francesa Legião de Honra. Foi concedido a ele também a Medalha de Ouro do Instituto de Arquitetura Britânica em 1989. Com a excelência de seu trabalho, foi vencedor do Prêmio Pritzker em 1998. E atualmente, Renzo Piano é senador vitalício da Itália. Aqui estão 2 registros de Renzo Piano. Na primeira imagem, Renzo está com Richard Rogers, com o qual criou o escritório Piano e Rogers. A segunda imagem é um registro de Renzo Piano recebendo o Prêmio Pritzker de Arquitetura, em 1998. As principais obras do renomado arquiteto Renzo Piano. Vamos começar por um de seus projetos de grande sucesso e que atrai muitos visitantes até hoje, o Centre Georges Pompidou. Georges Pompidou, presidente da França de 1969 a 1974, realizou uma competição internacional para escolher os arquitetos que seriam responsáveis pela criação de um centro cultural em Paris. Renzo Piano e Richard Rogers, que não eram famosos na época, foram os vencedores. O terminal do Aeroporto Internacional de Kansai foi projetado para resistir aos terremotos que atingem o Japão. Está localizado em uma ilha na Baía de Osaka, ilha especialmente construída. O edifício do New York Times, localizado nos Estados Unidos, possui 52 andares, ocupando meio quarteirão. O prédio foi projetado com o intuito de ser transparente, e o saguão do térreo possui acesso aberto ao público, oferecendo vista para um jardim. O Centro Cultural Jean-Marie Thibault, construído em homenagem ao líder político da Nova Caledônia, assassinado em 1989. O centro possui caráter simbólico em homenagem à cultura kanak. A construção está relacionada com a natureza e é inspirada nas cabanas tradicionais do povo kanak. Pode-se perceber essa semelhança por causa da estrutura curva, com tiras e varas de madeira. O Auditorium Parco de la Música. Renzo Piano participou e venceu, em 1993, de um concurso lançado na cidade de Roma. O objetivo era criar um projeto multifuncional, que sediaria eventos musicais e culturais. Renzo Piano inovou e criou um projeto diferente, com 3 edifícios independentes, sendo estes dispostos em torno de um anfiteatro ao ar livre com capacidade para 3.000 pessoas. O Centro Cultural da Fundação Strauss-Niarchos é um projeto cultural e educacional importante, composto pela Biblioteca Nacional da Grécia e pela Ópera Nacional Grega. Esse prédio possui certificado de platina LEED. O Centro Butin é um espaço destinado à arte, educação e cultura, localizado na Baía de Santander, entre o parque e o mar. Ele é metade suspenso na água, sobre palafitas. Assim, os visitantes possuem uma linda vista para o mar e para o parque. Passarelas de aço e vidro ficam entre os 2 conjuntos do centro. Diógenes.
Possui uma área útil de 2,5 por 3,5 metros. O nome do projeto de Diógenes é em referência ao filósofo grego antigo Diógenes de Sinope, que vivia num barril com o mínimo que precisava para sobreviver. Renzo Piano desenvolveu o protótipo como um de seus interesses, em criar o menor espaço que uma pessoa pode morar. Diógenes é um projeto sustentável, possui coleta de água e energia solar. A Fundação Gerroux-Sedou-Bati empenha-se em conservar o patrimônio deixado pela Sociedade Cinematográfica de Bati, nascida do início do século XX. Sua nova sede foi construída no local onde existia um antigo teatro, de meados do século XIX, num quarteirão histórico de Paris. O novo prédio se assemelha a uma estufa, por causa do seu volume curvo, e foi construído atrás da fachada já restaurada e preservada. O 87 Park é um edifício residencial localizado em Miami, à beira-mar. Renzo Piano projetou o prédio para causar a ilusão de estar flutuando sobre o mar e o parque. Criou um espaço para a vegetação para se aproximar da natureza. Renzo Piano não possuía um estilo arquitetônico bem definido, embora suas obras fossem marcadas por estruturas high-tech. No entanto, era comum encontrar nelas uma variação entre o moderno e o tradicional, utilizando a tecnologia para a resolução de problemas. Renzo não buscava somente beleza em suas obras. Era evidente que havia uma forte preocupação ambiental em relação às suas construções. O arquiteto mesclava materiais ecológicos com os convencionais. Um bom exemplo é o edifício Deschardes, em que ele se aproveitou de elementos sustentáveis para reduzir em 30% o consumo de energia. Outro bom exemplo é a Academia de Ciências da Califórnia, a qual se apropria de uma floresta indoor, conta com a presença de telhado verde, utiliza da tecnologia de reaproveitamento da água da chuva e da energia solar. Além disso, grande parte da estrutura é constituída por materiais reciclados. Sérgio Bernardes, arquiteto brasileiro, que conseguiu projeção internacional criando novos materiais e inovando as aplicações dos já existentes. Nascido em 1919, carioca de Botafogo e filho do jornalista Vladimir Bernardes, Sérgio Bernardes, aos 13 anos abriu uma oficina de maquetes. Aos 15 anos realizou seu primeiro projeto em Itaipava, no Rio de Janeiro. O projeto foi para amigos dos seus pais. Graduou-se arquiteto em 1948 pela Faculdade do Rio de Janeiro, em meio ao clima de otimismo gerado pelo reconhecimento internacional da arquitetura moderna brasileira. Ganhou diversos prêmios, dentre os quais, em 1953, o Prêmio Jovem Arquiteto Brasileiro na Segunda Bienal de São Paulo, com a residência Lota Macedo Soares. Em 1954, a Trienal de Veneza, com residência de Hélio Cabal, e em 1958 com o pavilhão da Feira Internacional de Bruxelas. Venceu em todas as categorias, o que levou a receber a condecoração de Chevalier de la Couronne Belge. Como livre pensador, dedicou-se ao longo de sua trajetória à produção, à criação, às reflexões e experimentações que transitavam por diferentes campos e tocavam as mais variadas escalas. Em 1979, criou o Laboratório de Investigações Conceituais, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à pesquisa e formulação de planos urbano-territoriais, cujo objetivo é desenvolver estudos e pesquisas sobre os mais variados temas. Bernardes trabalhou em órgãos públicos, foi chefe do setor de arquitetura da Campanha Nacional contra a Tuberculose entre 49 e 59,
quando projetou o sanatório de Guanabara, foi secretário de Planejamento e coordenador-geral da Prefeitura de Nova Iguaçu em 1984. Candidatou-se a prefeito no Rio de Janeiro em 1985, mas pelo seu nome não ser tão conhecido na classe média e baixa, teve poucos votos. Bernardes, mesmo visionário, caiu no extraucionismo por ter construído obras por encomenda do regime militar, o que acabou isolando o arquiteto do meio intelectual. Sérgio Bernardes passou os últimos momentos envolvido na recuperação do pavilhão de São Cristóvão, projetado por ele em 1958. O arquiteto faleceu em casa na manhã de 15 de junho de 2002, aos 83 anos, dias após sofrer um derrame cerebral. A primeira imagem é uma Ferrari de Sérgio Bernardes. Ele trocou o prêmio da Bienal de Veneza por esse Ferrari. E logo abaixo tem a foto do pavilhão que o Sérgio Bernardes estava trabalhando na reconstrução. A seguir, serão apresentadas algumas obras de Sérgio Bernardes. A residência de Lota de Macedo Soares é uma construção de 1951, localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e foi a primeira casa a usar cobertura metálica no Brasil. Sérgio criou uma construção moderna, combinando espaços abertos com espaços fechados, proporcionando integração dos ambientes com a natureza. Ela foi planejada em estruturas metálicas, porém, para a época, não havia mão de obra qualificada, e o seu desenvolvimento era in loco, resultando numa construção demorada. Além disso, Sérgio também utilizou nessa construção materiais típicos e rústicos da região, como a cobertura de sapê, o tijolo e a pedra. O arquiteto, com essa obra, foi premiado na segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1954. O edifício Casa Alta é uma obra do ano de 1963 e sua localização é no Morro do Pasmado, em Botafogo, no Rio de Janeiro. A inovação dessa obra está em sua planta livre, que permitiu aos moradores terem liberdade para dividirem os ambientes da forma como quisessem, permitindo inclusive que cada proprietário contratasse um arquiteto de sua escolha. O edifício também oferecia soluções para cada tipo de gosto, como fechar sua unidade com vidro, painel cego, nichos para ar-condicionado, venezianas fixas, venezianas móveis e basculantes, criando dinamismo ao projeto. O pavilhão de São Cristóvão foi inaugurado em 1960 na abertura da Exposição Internacional da Indústria e Comércio. A construção durou cerca de 5 anos e tinha aproximadamente 30 mil metros quadrados. Foi considerado na época como tendo a maior cobertura no mundo sem apoios intermediários. A estrutura é contemplada com 52 pilares de concreto armado. Sérgio utilizou-se da água como objeto arquitetônico e funcional em seu projeto. Ele aproveitou-se das interrupções em sua cobertura para dimensionar 2 espelhos de água em suas extremidades, com a água proveniente da chuva. Essa água era também armazenada e bombeada para a extremidade das coberturas, amenizando o calor do Rio de Janeiro, além de remeter ao efeito cascata presente em seus projetos anteriores. Para a divulgação de seus produtos metálicos, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, decidiu que Sérgio Bernardes poderia realizar um pavilhão que expusesse seus materiais. Foi então que o pavilhão de Volta Redonda foi construído em 1954, na cidade de São Paulo. Este era constituído de barras, chapas e perfis metálicos. Ele era localizado no Parque Ibirapuera, acima de um riacho. A água que passava por baixo dele era bombeada até a cobertura e, ao atingir a extremidade, provocava o efeito cascata, trazendo conforto térmico à construção. Após o aniversário da cidade,
o pavilhão foi desmontado, restando apenas uma ponte ligando uma extremidade do riacho à outra. Em 1958, aconteceu a Exposição Universal e Internacional de Bruxelas, onde Sérgio projetou o pavilhão do Brasil. Ele idealizou uma cobertura aberta para o pavilhão, abertura chamada de implúvio, em que um tanque de água foi dimensionado no piso abaixo da circunferência aberta, e um balão suspenso com gás hélio foi projetado para se manter acima do implúvio. Essa invenção era totalmente funcional, pois facilitava a entrada de luz solar e nos dias de alta temperatura era utilizado para exaustão do ar quente, enquanto nos dias chuvosos era responsável pela captação de água e funcionava como uma tampa para o implúvio. Através dessa obra, Sérgio recebeu o prêmio Estrela de Ouro na Feira Internacional de Bruxelas. Sérgio Bernardes, em 1976, projetou 24 postos de salvamento para as praias do Rio de Janeiro. O formato de quilha dos postos de 3 andares e a estrutura em aço inoxidável era para que ocupassem o menor espaço possível e amenizassem a obstrução da paisagem. No primeiro andar, seriam instalados sanitários femininos e masculinos, além dos chuveiros e lava-pés. No segundo, seria exclusivo o salva-vidas, armazenando itens de primeiros socorros. Ainda nesse andar, haveria lugar para hastear uma bandeira que informasse a condição do uso do mar. E no interior do terceiro piso, ficaria localizado o reservatório de água, enquanto no exterior estariam alocados 3 globos que funcionariam como refletores e alto-falantes para promover maior segurança aos usuários da praia no período noturno. Sérgio interessou-se desde muito jovem pela arquitetura. Teve seu primeiro projeto aos 15 anos, a casa de Eduardo Barral. Com o decorrer dos anos, Sérgio Bernardes ousava cada vez mais na utilização de materiais alternativos. Mesclava materiais metálicos com materiais típicos da região e aproveitava-se do terreno para produzir uma obra, como a Casa Lota de Macedo Soares, apresentada anteriormente. Ele era mestre na utilização de estruturas metálicas. Segundo Vitruvius, dentre os materiais alternativos utilizados por Sérgio, destacam-se o tijolo de vidro soprado, o bloco cerâmico vazado com seção de 10 centímetros e a cobertura ondulada meio tubo de fibrocimento, definida por ele como um alongamento por 6 metros da telha colonial de barro. É imprescindível dizer que ele era um profissional muito engenhoso e ousado. Além de suas obras magníficas com aço, Sérgio ganhou grande notoriedade ao projetar o edifício Casa Alta, tornando possível a liberdade de criação dos moradores ao desenvolver um modelo de planta flexível.